o escudo, né? O Flamengo vai jogar com o Vitória fora de casa, o Palmeiras joga contra o Fluminense no Maracanã e o Botafogo também joga fora de casa, joga contra o São Paulo. Aí pensando nos desfalques, mais pontualmente, mas pensando nesses desfalques e na tabela, o Flamengo ainda não pode reassumir a liderança do campeonato nessa rodada. Tem 34 pontos, o Botafogo tem 39, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que vai ficar naquela conta do Mauro lá pra frente. Exato. Salve nação, saudações rubro-negra! Separei aqui pra vocês um corte do programa ESPN FC. Tá bacana, hein, cara? Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Qual dos três tem o jogo mais difícil da rodada? O Flamengo vai visitar o Vitória lá no Barradão. Já o Botafogo vai até São Paulo encarar o time do São Paulo, né, no Morumbis. E o Palmeiras vai no Maracanã enfrentar o Fluminense. Para você, quem tem a missão mais difícil? Cara, veja bem. O Vitória lá no Barradão é fácil? Não vai ser fácil não. Para o Botafogo encarar o São Paulo no Morumbis, vai ser fácil? Também não. É o jogo mais difícil, eu acho. E o Palmeiras, que vai visitar o Fluminense lá no Maracanã, tem essa missão de vencer o Fluminense. O Fluminense hoje é o 19º colocado, tem a mesma pontuação do Lanterna, e vai ser uma missão difícil aí também para o Palmeiras, porque o Fluminense começou a reagir. Acredito que vai dar empate nesse jogo. Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Vou trazer aqui agora este corte do programa ESPN FC. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Dito isso, vamos aqui acompanhar este corte. Simbora! O escudo, né? O Flamengo vai jogar com o Vitória fora de casa, o Palmeiras joga contra o Fluminense no Maracanã e o Botafogo também joga fora de casa, joga contra o São Paulo. Aí pensando nos desfalques, mais pontualmente, mas pensando nesses desfalques e na tabela, o Flamengo ainda não pode reassumir a liderança do campeonato nessa rodada. Tem 34 pontos, o Botafogo tem 39, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que vai ficar naquela conta do Mauro lá pra frente. Exato. Quando a gente não sabe. É a hora do Flamengo pensar em dar uma resposta convincente depois de 3 resultados como mandante, o último uma vitória, mas um jogo difícil e outros 2 resultados adversos? É hora. Chega a hora do que o Flamengo tem que subir aquele degrauzinho técnico, né? Técnico e tático, né? Porque tem um ótimo treinador, tem um excelente elenco, o melhor elenco da América do Sul, mas tem hora que o Flamengo não joga como o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. Tem hora que o Flamengo se enrola todo e não consegue jogar. Tem hora que você não vê aquele brilho, o time brilhando, como a gente espera ver o Flamengo brilhar. Tem hora que a gente não consegue enxergar. Vai jogar contra o Vitória. Vitória ameaçado. Jogando não no é jogo facinho, não, jogando no Barradão. Você sabe que jogar no Barradão tem aquele bafo quente que vem da torcida ali, que os caras não estão para brincadeira lá, não. A torcida do Vitória faz barulho. A torcida do Vitória é uma torcida que empurra o time e com muita força. Então, esse é um jogo que o Zinho diria que é um jogo perigoso. É? O Zinho diria isso. Esse é um jogo perigoso. Tô certo ou tô errado? Hein, Zinho? Esse é um jogo perigoso pro Flamengo. Não, de todos os times que estão na frente, o jogo que a gente coloca, eu pelo menos coloco um favoritaço, é o Flamengo. Então é aquele jogo assim, um empate é mau resultado pro Flamengo. O Vitória tá na parte de baixo, o Flamengo tem que recuperar pontos fora de casa, porque deixou ponto em casa pro Fortaleza, perdeu pro Fortaleza Cuiabá. E empatou com o Cuiabá em casa. Então o Flamengo tem a obrigação de ganhar fora de casa do Vitória, que é um time que está brigando para não cair. O Botafogo, para mim, é o compromisso mais difícil. Vai pegar o São Paulo, que é postulante a título nesse momento para mim. E o Palmeiras tem um compromisso difícil, que é contra o Fluminense, que tem um elenco maravilhoso, mas não briga mais por título. Está no sufoco. O jogo mais difícil é o do Botafogo fora de casa. O que a responsabilidade é a maior, se o Botafogo perder para o São Paulo, cara, perdeu para o São Paulo, que é um time muito bom e está brigando pela parte de cima. Ah, o Palmeiras, poxa, o Fluminense está lá embaixo, mas é um Fluminense, campeão de Libertadores, que está naquele modelo se recuperar. O Flamengo, pontos
irrecuperáveis. Perder o jogo pro Vitória. É um jogo perigoso mesmo. É um jogo A muito responsabilidade é do Flamengo. Não por acaso são os 3 times também que mais pontos já fizeram fora de casa, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo? Exatamente. Na verdade, na ordem, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Jogando fora de casa. Então, Acho que a diferença do Palmeiras pro Flamengo é 1 gol. Eles têm o mesmo número de pontos fora de casa. Não, o Palmeiras fez aí, 14 pontos. Tá aí na tela, pra gente. O Botafogo é o melhor visitante, com 63% de aproveitamento. O time com mais vitórias são 12 e maior eficiência ofensiva, 7 chutes e meio para conseguir um gol. Em segundo lugar, com mais jogos sem sofrer gols, tem o Palmeiras com 9 e o time com mais grandes chances, 71. O Palmeiras está precisando dar uma calibrada na pontaria. Não queria falar nada para ninguém, não. Mas 71 grandes chances de fazer um gol e 27 gols marcados é uma média que poderia ser mais alta, né? Ataca demais. Então, existem 2 lados, né? Também tem aquela coisa assim, todo mundo marca, mas não tem um goleador. Então, é uma avaliação. O Abel já falou sobre isso recentemente. E em terceiro, tem o melhor ataque, que é o do Flamengo, com 30 gols. E é a equipe que também chuta no alvo 102 vezes, mas também está pecando muito nisso. Tem 3 gols a mais do que o Palmeiras, só que tem ainda, 30 chutes a mais do que o Palmeiras. Ou seja, 2 equipes que estão precisando calibrar a pontaria, mesmo tendo o Pedro lá na frente, que tem um número alto de gols marcados, né? O artilheiro do campeonato, são Pedro. os 3 times que têm os melhores ataques da competição. E o Mauro estava falando de melhores Eu vou visitantes. resumir esse quadro aí, que tinha muita informação interessante, mas o que interessa é o seguinte: o Botafogo fez 17 pontos fora de casa, o Palmeiras fez 14 e o Flamengo 15, entendeu? Então são os 3 que mais conseguiram pontuar, não à toa, né? Porque para estar lá na frente da tabela, não basta só ir bem em casa, né? Tem que ir buscar pontos fora. Mas eu estou com essa análise do Zinho aí, não tenha dúvida. A dificuldade do Palmeiras com o Fluminense é grande. O Fluminense que está aí agora cheio... Você não está fazendo uma avaliação mais de temporada passada e do que a gente já viu do Fluminense do que efetivamente de futebol jogado? Porque é o time que conseguiu a 2ª vitória no campeonato agora. Sim, eu tô perguntando assim, tudo bem, é o Fluminense no Maracanã e o outro é o Vitória no Barradão. Mas se a gente olhar... O que o Vitória conseguiu nas últimas rodadas? Só perder. Não, mas tem mais vitórias do que o Fluminense em casa, principalmente. Mas o Carpini chegou lá, deu uma arrumada, depois a coisa já degringolou. Tem até jogado bem, mas perdido, né? Então, desculpa, eu acho que enfrentar hoje o Fluminense, que não é o lanterna, mas mesmo que fosse lanterna, no Maracanã, é muito pesado. Não vai ter mais moleza, não, gente. Eu não vou olhar para o Fluminense e falar assim, não, mas o Fluminense só ganhou uma. Fácil não tem. Tem que olhar para a necessidade também do Fluminense. O que seria mais surpresa é o Vitória ganhar do Flamengo lá, do que o Fluminense ganhar do Palmeiras. Então, você já vê o nível de dificuldade. A gente, como disse o Zinho, eu não vou dizer que é favoritaço, porque a gente sabe o bafo que é jogar lá no Barradão. Mas, percentualmente dizendo, tá mais para o Flamengo mesmo vencer o Vitória do que o Palmeiras vencer o Fluminense. Se o Vitória ganhar de 2-0 do Flamengo, nós vamos dizer aqui no dia seguinte, baita surpresa. Se o Fluminense ganhar 2-0, eu não vou dizer que foi uma baita surpresa, pela qualidade do time do Fluminense. Sim. Pela qualidade do time. Se for olhar que não fez nada até agora, é outra coisa. Eu acho que daqui para frente... As histórias serão diferentes com esses times que têm elenco. O Fluminense até tem pelo que elenco. a gente falou do Fluminense, né? Com o André voltando, o Arias voltando, o Thiago Silva estreando, o Pascoal. Isso o já Keno o torna voltando, que já entrou muito bem no segundo tempo. Acho que todos colocados nas suas posições, né? Eu gosto mais do Arias pela direita do que pela esquerda. Como ele no jogo contra o Cuiabá, ele começou pela esquerda, depois quando entrou o Keno, ele foi jogar lá pela direita. O Marquinhos começou jogando lá pela direita, tomou uma pancada e ficou fora, depois acabou sendo substituído. Então, o Fluminense, com essa distribuição, com esse formato, tendo uma espinha dorsal que todo mundo reconhece que é muito boa, daqui a pouco, hoje tem uma discussão entre os torcedores do Fluminense, se o Cano deve ou não continuar como centroavante, né? Porque o Cano entregou 82 gols em 2 temporadas. Sim. E nessa temporada ele caiu muito em termos de eficiência. Primeiro porque a gente já ouviu ele reclamar que jogou algumas partidas sem as suas melhores condições. A gente já viu os jogos do Fluminense, já viu o Cano e já reclamou disso, o Cano voltar para pegar a bola no pé do volante. Ele vai cansar para chegar na área.
Ele vai ter que correr 70 metros para chegar na área do adversário. É muita coisa, né? Então, tem muitos detalhes no Fluminense que a gente precisa entender e o novo modelo de jogo do Mano Menezes. Em alguns momentos na partida contra o Cuiabá, o Mano deixou o Cuiabá com a bola lá atrás e foi marcar na linha intermediária defensiva, no terço final de campo, numa linha muito baixa, como se diz hoje no futebol. Marcou com a linha muito baixa, para deixar vir e estar compactado no campo de defesa para roubar a bola e ter o contra-ataque. O Palmeiras gosta de ficar com a bola, de trabalhar a bola, mas é um time um pouco mais vertical. Um time que bota a bola em velocidade, para a progressão em velocidade. Vamos ver como é que isso vai ser feito. Tem o Rony, que é um jogador muito capacitado na velocidade. A torcida do Palmeiras tem assim, eu sou fã do Rony. Eu sou fã do Rony, porque ele não desiste. Ele não desiste, ele pode ir, não está indo bem, mas ele vai até o fim jogando e se entrega para o time. Se o Botafogo vai pegar o time do São Paulo, meio que sem o Alisson e sem o Pablo no meio-campo, sem o Pablo já, né, conseguiu encaixar ali o Luiz para ser o primeiro volante. Aí depois, sem o Alisson, eu colocaria o Galopo. Mas o Galopo está agora vivendo essa situação, se vai ou não embora. Se ele vai ficar ou se ele vai sair, né? Segundo as informações do nosso brilhante Eduardo Afonso. Então, a gente fica aqui esperando. Eu não sei que São Paulo, aquele São Paulo que jogou contra o Juventude, aquele não me interessa. Aquele não me interessa. Ah, mas volta o central. Ah, volta o Caleri. Aí já melhorou. Já estou achando, já está ficando interessante. Então, eu acho que nessa composição dos jogos, esses jogos da ponta da tabela, como a gente está tratando, sim, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história e cada um tem o seu capítulo agora. Palmeiras faltando 4, o Flamengo tendo desfalques, mas com reposição, o Palmeiras com possibilidade de reposição. A gente vai falar, poxa, mas perdeu um zagueiro que foi convocado para a seleção brasileira, mas bota um menino que também é jogador de seleção brasileira da base, é o Vitor Reis, né? E que quando entrou não decepcionou, foi até muito bem nas partidas que jogou. Ponto. Aí a gente vai olhar para o lado, para a lateral, para o ataque, e vai começar a encontrar. Mas tem uma coisa, o Palmeiras tem a volta do Rios. Sim. Pelo menos é uma coisa, um alento. A América ficou fora um tempo se recuperando. E em casa, né, Pascoal? Pascoal? Em casa também é muito forte, que a gente já ficar olhando o passado, ninguém sabe o que vai acontecer com esses times daqui para frente. A tendência é que todo mundo melhore. Falamos do Vitória, vai jogando em casa e tal, vem de 4 derrotas, tá na hora. O técnico que está no Vitória disse que quanto mais se perde, está mais perto de chegar a hora de ganhar. Mas isso era outra camisa, era outro negócio. Era outra camisa, mas é o mesmo cara vale que falou. Teoria? É o cara que falou isso. Então já vem de 4 derrotas, está na hora de ganhar. Só que o Vitória... no pé dele. Não, só que o Vitória, em casa, com toda a força do Barradão, de 9 jogos, perdeu 5. O Fluminense, que está pior do que o Vitória na classificação, lógico, está até com uma diferença, estão ali, mas está pior, estava lanterna até a última rodada. O Fluminense em casa perdeu 3. São 4 pontos de diferença. Mas o Fluminense em casa perdeu 3, é que empatou mais vezes que o Vitória, empatou 4 vezes. Então, assim, não é tão fácil ser batido. E o Palmeiras não, o Palmeiras perdeu 2, que aí eu deixo sempre o Pascoal comentar, que não foi exatamente em casa, porque foi em Barueri. Ah, sim. Entendeu? Mas só perdeu 2 em casa. Mas era mandante, né? Era o mando mandante. de campo era do Palmeiras. Não, conta como perdido. No Allianz não perde, se não me falha a memória, desde o ano passado. Então, para o Botafogo, a tarefa é difícil, vindo sem o Júnior Santos e encarar o Palmeiras, que dificilmente é batido em casa. E ainda mais que o Botafogo com esse abalo, para mim, que é muito grande, até todo mundo botar na cabeça que não vai jogar mais com ele e acertar o time, pode demorar algumas horas, para não dizer dias. Mas, enfim, então acho que o Flamengo pode ir lá e cravar uma sexta derrota do Vitória. A nossa expectativa, amanhã a gente vai dar placar, o jogo é só amanhã e tal, mas a nossa expectativa por uma vitória mais fácil que eu digo assim, de dar o placar, é do Flamengo, não que vai ser um jogo fácil, né? Não acredito que vai ter moleza também, não. Sim. Muito bem, cara, depois de trazer aqui para você este corte do programa ESPN FC, falando dos próximos jogos de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, na ordem, né, da classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo 39 pontos, Palmeiras 36, Flamengo com um jogo a menos tem 34 pontos e o Fortaleza tem 32 pontos na 4ª posição. São Paulo vem em 5º com 31 e o Bahia fecha o G6, né,
com 30 pontos. Bem, galera, então vamos lá então para os jogos da rodada. Quem tem o jogo mais difícil dos 3 primeiros colocados? O nosso Flamengo enfrenta o Vitória, fora de casa, amanhã às 8 da noite, lá no Barradão. Jogo difícil, cara. Não pensa não que porque o Vitória está no Z4, né, na zona de rebaixamento, ó, tá com 15 pontos em 17º lugar, o time do Vitória, tá bom? Não pense que é mamão com açúcar não, vai ser difícil, hein? Já o Botafogo tem uma pedreira maior, cara, vai pegar o São Paulo no Morumbis. O São Paulo que vem bem, tem 31 pontos, é o 5º colocado do Brasileirão. E o Fluminense recebe o Palmeiras, o Fluminense joga no Maracanã, o jogo será amanhã às 21h30. Cara, para muitos, esse jogo aí vai ser fácil para o Palmeiras. Para muitos, tá? Para muitos. Só que eu não acho que será tão fácil não, viu? Porque o Fluminense, depois que o Mano Menezes chegou, já deu uma melhorada no setor defensivo, né? Venceu o último jogo, inclusive. Só que o Fluminense hoje, ele tem a mesma pontuação do Lanterna, tem 11 pontos. O Fluminense é o 19º colocado, com 11 pontos em 17 jogos. Venceu a última partida, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1, certo? Então o Fluminense aí parece que começou a reagir, principalmente no setor defensivo. Então o Palmeiras, que tem desfalques importantes para esta rodada, né, não terá missão tão fácil assim. É o que eu acho. Eu acho o seguinte, Fluminense é favorito? Não. Palmeiras é favorito? Não também, cara. Vai ser um jogo bem disputado. Eu creio que vai dar empate. Vai dar empate aqui entre Fluminense e Palmeiras. Vitória e Flamengo. Ó, cara, o Flamengo tem que vencer esse jogo. Não quer ser campeão? Então tem que vencer, cara, fora de casa. O Flamengo já deu mole contra a Juventude fora de casa. O Flamengo deu mole em casa contra o Cuiabá e o Fortaleza. Fortaleza está em 4º lugar, né? Fortaleza, tudo bem. Mas não era para o Flamengo perder em casa para o Fortaleza. Que empatasse, né? Que fosse um empate. Seria mais aceitável, né, cara? Então, veja bem, o Flamengo não pode dar essa moleza de perder para o Vitória. Mesmo que seja lá no Barradão, lá na Bahia. Tem que vencer lá. Time que quer ser campeão tem que vencer os times da parte de baixo, cara. Com todo respeito ao Vitória. Agora, o Botafogo, para mim, tem a missão mais difícil dessa rodada, que é a 19ª rodada. É a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O time do São Paulo vem jogando muito bem, cara. É isso aí. Bem, dito isso, meus amigos e amigas, comente aqui, quero saber a sua opinião. Fique à vontade, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e fui!